Oi, gente, dando continuidade à série de stories sobre os livros da Virago, eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, algumas coletâneas. E para começar, hoje eu vou mostrar essas coletâneas aqui, que foram lançadas na segunda metade dos anos 80, para comemorar os 10 anos da editora Virago. Então, nesse volume 1, reúne essas 3 autoras. A gente tem a Jacket, aqui falando sobre os romances. Aqui atrás, as autoras. E aqui um pouco sobre as autoras. Vou tirar a Jacket aqui para vocês verem. Aí, é um livro capa dura, que se vocês lembram bem, aquelas edições dos anos 80 eram paper, uniram os 3 romances, e já começa com o primeiro, não tem introdução geral nem índice. E aqui a informação da autora e uma introdução. E aí depois da introdução começa já o livro. Aqui o segundo romance dessa coletânea, informação sobre a autora, introdução. E aí já começa a história. Por fim, o terceiro romance, mesmo esqueminha, a informação sobre a autora, a introdução. E aí começa. No final, eles têm esse texto aqui sobre a editora, dá o print para ler. Essa informação já está desatualizada, né? Esse texto saiu em meados, como vocês podem ver, dos anos 80. Mas é bem legal também. Essa é a segunda coletânea, mais 3 autoras. Eu gosto dessa pintura aqui. Seguindo o mesmo esquema. Aqui, informações sobre as autoras. E sobre as obras. Opa. Também capa dura. Aí os 3 romances publicados aqui. Começa pelo da Vita. Informações sobre ela. A introdução. E aí começa a história. Como essas edições são capa dura, tem um papel melhor também e são coletâneas, eu acho que é uma boa opção para quem quer conhecer esses livros mais antigos, assim, da década de 80 da Virago, e os mais populares daquela época. Muitos desses nem estão mais na lista que tem sido republicada hoje pela Virago, na verdade. Acho que esse está, e talvez a Rebecca West, mas não tenho certeza. Então fica aí essa dica. Eu recomendo todas as 6 autoras que estão aqui nessas 2 coletâneas. E uma coisa interessante é que esse livro eu comprei usado, né? E quando eu li, eu vi que o dono anterior tinha deixado uns recortes de jornal sobre a Vita aqui dentro. E aí eu deixei aqui dentro, vou mostrar para vocês. E o primeiro recorte do dono anterior desse livro é um recorte do Le Monde de 1987. Fala um pouco sobre a Vita. Aqui também do mesmo jornal. Opa. Essa aqui de preto, ó, é a Vita. E aí, eu achei tão legal essa coincidência de ter achado esse... não é coincidência, né? É acaso. Acaso de ter achado esse recorte de papel no livro, que eu guardei também. E eu achei esse um dos charmes de comprar livros que passaram por outras mãos, porque eles vêm com uma história também, né? Oi, gente, continuando a série de stories sobre a editora Virago, eu vou mostrar agora algumas das coletâneas que a editora lançou. No início da década de 90, eles lançaram uma coletânea de histórias de terror, histórias de fantasma, escritas no século XX. Foi uma coletânea editada pelo Richard Dolby.
e são histórias escritas por autoras já publicadas pela editora. E são histórias de terror do século XX. Tá aqui o primeiro volume e aqui o segundo volume. Todas autoras da Virago. E no início da década de 90, eles lançaram essa coletânea de histórias de terror vitorianas, também organizada pelo Richard Dalby. Então, aquelas duas anteriores foram de contos escritos no século XX, e esses contos escritos no século XIX também são autoras que também já haviam sido publicadas pela editora nessa época. Em 2006 saiu essa coletânea também de histórias de terror, organizada também pelo Richard Dalby, só que dessa vez é um livro capa dura. Tá, jacket. E aqui é uma coletânea que reúne algumas das histórias que já haviam sido publicadas aqui e nas coletâneas anteriores que saíram na década de 90. Então, eles pegaram algumas das histórias desses 3 livros e colocaram num hardback. Vou mostrar o índice para vocês. Aqui o índice, vocês podem ver que é uma mistura de autoras do século XIX e do século XX. O papel é um pouquinho melhor também, então eu acho que se vocês quiserem uma coletânea, essa coletânea da Virago de histórias de fantasmas, vale a pena esse volume mais recente aqui. Também no início da década de 90, eles lançaram essa coletânea de contos. Não tem nada a ver com contos de terror, é ficção literária mesmo. Dessa vez organizado pela Lynn Knight. E as autoras são autoras do século XX. Também autoras que já haviam sido publicadas pela Virago nesse momento. Esse livro bacana para quem quiser ter uma ideia do tipo de autora que era publicado pela Virago, porque aí vocês vão ter uma amostra assim, das autoras que estavam na lista inicial da Virago, né, na década de 80. Então fica aí essa dica. Oi, gente, para terminar os stories sobre a Virago, finalmente vou mostrar 2 coletâneas que a editora organizou. Essa de mulheres que trabalham com jardim e jardineiras foi primeiro publicada em 95, essa edição que eu tenho é de 2016, e agora em 2016 eles republicaram em capa dura a coletânea que eles tinham publicado na década de 90. E aqui é uma coletânea de trechos escritos por essas escritoras que também, muitas delas já tinham sido publicadas na década de 80 pela Virago, mas só os trechos relacionados ao que elas falam sobre os jardins delas, né? Então, eu vou mostrar aqui mais ou menos como que é. Eles dividiram o índice por temas. Então, tá aqui, tem uma introdução, né? E aqui vem o primeiro tema. E aí eles pegam um trecho que a escritora escreveu e colocam e vai misturando os trechos de várias escritoras, às vezes trechos pequenos, sobre o tema. E é isso a coletânea. É mais um livro, assim, para quem realmente gosta do tema, de plantas, de flores, e tem essa curiosidade de saber mais sobre escritores que também se dedicavam ao jardim e às plantas. Como eu gosto desse tema, né, tá aí o nome do meu perfil aqui, né, eu gostei muito dessa coletânea. Outra coletânea da Virago é essa de Mulheres Viajantes, que eu gosto demais. Essa coletânea foi publicada originalmente em 1996. Essa edição que eu tenho é de 2013 e é um paperback. Aqui estão as escritoras da edição. São escritoras também que já haviam sido publicadas pela Virago na década de 80. E aí eles coletaram? Não sei, juntaram trechos das obras delas aqui nesse livro. Vou mostrar o índice para vocês. Aqui é o índice organizado cronologicamente com as autoras que tem trechos aqui de obras reproduzidas
nesse livro. Vocês podem notar que é muita gente mesmo, mas a maior parte é de língua inglesa. Vou mostrar como que são os trechos. Tem uma introdução, né, contextualizando a questão da mulher e da viagem. Então aqui tá um exemplo de verbete, vamos pôr assim. É o nome da autora, uma informaçãozinha sobre ela, sobre a viagem e o trecho da obra. Nada muito extenso. E aí já passa para a próxima autora e assim vai, para dar um gostinho. E daí, se você gosta da obra, vai atrás, né? Algumas obras talvez são mais difíceis de achar, mas nada que não se ache em biblioteca ou em sebo. Eu gosto demais desse livro. Esse tema das mulheres viajantes, eu tenho esse aqui também em português, publicado pela Tinta da China, em Portugal. Mulheres Viajantes é um pouco diferente dessa coletânea aqui, porque nessa coletânea o que é central é o próprio texto da autora. Nessa coletânea aqui são artigos sobre as mulheres viajantes, então meio que são complementares esses livros. Não são abordadas tantas mulheres viajantes, né, escritoras como na da Virago, mas tem umas, eu diria as principais, assim, e também tem mais variedade, não são só viajantes de língua inglesa, em outras línguas também, então aqui as mulheres abordadas, mas não tem os trechos das obras delas, como eu disse, são os artigos sobre elas. Ainda sobre esse tema de mulheres viajantes, eu tenho uma outra coletânea, mas essa é em alemão. Aqui também, no mesmo estilo da Tinta da China, só que sobre algumas outras viajantes, são artigos sobre mulheres. Mas, porém, não tem os trechos das obras delas, né? São mesmo informações sobre elas. Mas eu acho também muito interessante. Mas voltando aqui a Virago para finalmente finalizar, na década de 80 eles tinham essa coleção aqui, que é das Viragos Viajantes. Um pouquinho diferente da coleção de clássicos modernos que eu mostrei, mas também tinha o fundo verde e a espinha verde. E o que é diferente é esse design aqui, né? Que é sempre um formato de uma janela com uma pintura atrás, porque são livros, são relatos de viagem escritos por mulheres, toda essa coleção. E uma foto da escritora. Vou mostrar mais 2 dessa coleção também. Eu gosto muito dessa coleção, porque eu gosto muito desse tema, né? E é todo assim. E é uma coleção que infelizmente eles não têm mais. A gente acha em sebo, mas não tem na lista atual da Virago. Mas que eu também achava muito legal para quem gosta de relato de viagem conhecer essas escritoras. O que a editora fez na década de 90, quando acabou com essa coleção, né, de viajantes, foi pegar alguns trechos das obras dessas escritoras que faziam parte dessa coleção e publicá-los aqui. Então, para quem quer conhecer essas escritoras, ter uma noção assim, eu acho esse aqui uma boa dica, porque aí segura, procura o livro no sebo, né, ou na internet, enfim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dos livros aí da Virago. Eu acho que eu me estendi demais, porque tem muito, é uma editora até mais antiga, assim, né, de 40 anos, uma editora que existe há 40 anos e mudou bastante. E não é mais uma editora independente, então teve algumas mudanças mais negativas, enfim, dependendo de como você olha isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado de ter essa ideia de como são os livros, o que essa editora publicava, porque eu mencionei no meu podcast, né? É isso, espero que vocês tenham gostado. Até mais.